Necales, eu espero que vocês estejam bem. No tema de hoje, nós vamos falar sobre a evolução do trabalho. Também um tema um pouquinho teórico, mas muito importante para quem lida com pessoas, para quem forma equipes e principalmente para quem é gestor. Fica comigo nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e bora! Bom, para a gente entender o conceito da evolução do trabalho, a gente vai precisar voltar um pouquinho na história e falar lá dos senhores feudais. Mas calma que eu vou resumir muito, esse assunto não vai ficar chato, tá bom? Quando a gente fala lá dos senhores feudais, lá daquela época, a gente fala sobre três principais tipos de trabalho. Trabalho no campo, trabalho de artesanato e trabalho de fundição, para fazer as ferramentas e as armas e tudo mais. Então, essas pessoas não tinham conceito de dinheiro, eles ofereciam uma parte daquilo que eles tinham no sistema de troca e os impostos eram que eles entregavam parte daquilo que eles produziam para os senhores feudais e tudo mais. Essas eram as três principais atividades. E veja bem, as pessoas elas faziam o processo como um todo, tá? Então, se a pessoa fazia o artesanato, ela ia lá desde o comecinho e fazia até o final da sua peça. Então, ela tecia o tecido, né? Depois ela cortava, ela modelava, ela costurava, dava acabamento, entregava. A mesma coisa para plantação, desde pegar sementes, plantar, colher, ensacar e trocar, até as armas também, de pegar o metal, fundir, moldar, enfim. Eles faziam um processo como um todo. Muito tempo depois, que a gente está falando de uma evolução bem lenta, veio a primeira revolução industrial, que as pessoas começaram a centralizar. As pessoas saíram do feudo, teve o conceito de cidades, as compras de terra, aqueles burgueses começaram a ter domínio da matéria-prima. Então, toda a plantação é minha, todo o algodão é meu, todo o milho é meu, todo o minério é meu. Então, eles começaram a criar as primeiras fábricas, as primeiras máquinas, tá? A primeira revolução industrial. Então, a gente começa a mudar o esquema de trabalho. As pessoas começam a sair do campo, começam a parar de fazer o processo como um todo e começam a entrar dentro das fábricas para fazer uma única atividade. A gente começa a ganhar produtividade, tá? Então, veja bem, comece a perceber que o trabalho ele não acaba, ele só muda. Depois, a gente tem a segunda revolução industrial, que vem com o avanço do carvão, do petróleo. A gente começa a escoar essa produção, ou seja, a gente começa a ter máquinas que não só precisavam da força humana, ela já começava a ter combustão, ela funcionava de uma maneira mais rápida, então a produção ela começou a subir, mais ainda que precisou-se dessas pessoas dentro das fábricas fazendo uma única atividade. Então, eu só aperto o parafuso, eu só fecho uma caixa, eu só carimbo, eu só embalo. Então, isso começou a ficar muito mais rápido. Depois da terceira revolução industrial, a gente começa a ter a eletricidade, a gente começa a ter a tecnologia a nosso favor. Ou seja, as pessoas começam a trocar, ou seja, a gente começa a ter computadores, a gente começa a ter a energia elétrica, então as coisas começam a ficar ainda mais rápida, a era da informação. Nós conseguimos não fazer apenas coisas mecânicas e a combustão, a gente começa a colocar inteligência dentro disso, certo? Ou seja, o trabalho ele começa a mudar, algumas pessoas saem, alguns trabalhos são aniquilados na linha de produção, mas outros trabalhos são criados, como operadores de máquinas, né? Não só como aquela esteira de produção, né? Mas também pessoas que trabalham com tecnologia, que operam máquinas, que operam robôs. Então, veja bem, os empregos eles vão se modificando. E agora a gente também fala da quarta revolução industrial, que já vem acontecendo há algum tempo, né? Que é a era da inteligência artificial. Ou seja, mais ainda que as pessoas vão parar de trabalhar, às vezes, ali no próprio computador, mas trabalhar com a inteligência, com a programação dos mesmos, sabe? Ou seja, o trabalho, ele se modifica e a informação, ela também se modifica. E aonde que eu quero chegar nisso? Lembra que eu falei sobre a evolução das pessoas no último vídeo? Lembra que eu falei que as pessoas estão começando a ser mais rápidas?
o mundo também está começando a ser mais rápido, o trabalho também está começando a ser mais rápido e a informação ela está na palma da sua mão. Ou seja, entender isso é entender que você não pode ficar a vida inteira com aquele único conhecimento. Você tem que procurar, principalmente para você, gestor, pessoas que sabem desaprender e reaprender, entendeu? Você não pode se contratar simplesmente pelo currículo que a pessoa tem, pela formação que ela tem de 10 anos atrás, aquilo já está totalmente obsoleto. Então, nós precisamos buscar capacidades comportamentais e não apenas capacidade técnica. As pessoas são contratadas pelas suas capacidades técnicas e demitidas pelas suas capacidades comportamentais ou pela sua incapacidade comportamental. Por isso que entender esse contexto é muito importante na hora de se formar uma equipe. No próximo episódio, a gente vai falar sobre as capacidades comportamentais, sobre aquilo que o currículo não mostra, tá? Então, me conta como isso fez sentido para você. Me fala se você consegue enxergar essa evolução do trabalho e se principalmente você consegue enxergar que as profissões, elas não morrem, elas renascem, elas ressurgem de maneiras diferentes. Nós não temos menos empregos por conta da tecnologia, nós temos empregos diferentes. E o que você está fazendo para conseguir acompanhar essa evolução? Nós vamos falar disso no próximo episódio. Um beijo, se inscreve no canal e vem ser Panecalho.